Olá, pessoa linda, de volta aqui com a nossa aula falando sobre emoções, sentimentos, equilíbrio emocional, os 5 sentidos, as 5 emoções básicas e como neutralizar o ambiente tenso, muitas vezes que a gente encontra no trabalho ou que a gente mesmo cria sem perceber, porque as pessoas são diferentes. Então, uma coisa que não me atinge pode atingir o outro. Uma simples fala, uma simples frase pode causar um boom no meu ambiente de trabalho. Então, quando eu me conheço melhor e quando eu conheço melhor o outro também, eu consigo neutralizar essa situação tensa que muitas vezes eu sou obrigada a atravessar quando eu não percebo e simplesmente passo por cima de alguns sentimentos e emoções. E hoje eu queria contar aqui para vocês uma história, uma metáfora. Eu gosto muito de histórias. Eu acho que a gente aprende muito através de histórias, porque as histórias nos fazem refletir. Não é à toa que a gente conta histórias para criança, para que gere aprendizado, para que o nosso cérebro, o quê? Emocional, né? O cérebro da criatividade, pense melhor, trabalhe melhor e alivie um pouco do nosso lado tenso aqui, ó, do nosso lado sério, que é o nosso lado esquerdo, que é o lado da responsabilidade. Muito bem. O que é que eu preciso saber? Hoje eu vou contar para vocês uma história de um homem, um carpinteiro, que trabalhava muito bem, fazia os seus trabalhos de uma forma muito dedicada, de uma forma muito bonita, e a fama dele correu pela cidade, a cidade pequena onde ele morava, chegando até um fazendeiro. E o fazendeiro ouviu as pessoas falando bastante a respeito dessa pessoa que trabalhava de uma forma muito honesta, de uma forma muito dedicada e que fazia coisas extremamente bonitas e desejadas. E o fazendeiro pensou: puxa vida, poderia ter essa pessoa trabalhando aqui conosco. E foi exatamente o que ele fez. Foi até a casa dessa pessoa e o convidou. Eu gostaria que você fizesse um trabalho lá na fazenda para mim. E o carpinteiro, todo feliz, né, comemorou, falou: puxa vida, eu estou precisando aqui de trabalho. E o fazendeiro aqui da região, muito conhecido também, uma oportunidade de trabalho muito boa. E assim ficou combinado que o carpinteiro começaria a trabalhar no dia seguinte, lá na fazenda. Nossa, ele ficou super feliz. Contou para a esposa, contou para os filhos, foi dormir ali tranquilo, porque havia organizado as suas ferramentas, havia organizado tudo, colocou ali no seu carro para que pudesse ir para a fazenda no outro dia de manhã cedinho. Colocou o relógio para despertar 1 hora antes do horário que ele gostaria, para ter tempo de tomar um café ali com a sua família, alegre e comemorativo de um dia muito especial na vida dele. Assim como já aconteceu comigo e certamente com vocês também. Fato é que, na manhã seguinte, quando o carpinteiro acordou, o relógio não havia despertado. Ele já acordou em cima da hora. Nem café da manhã ele pôde tomar. Saiu em disparado, pegou a chave do carro, entrou no carro e foi estrada fora. No meio do caminho, já meio angustiado, meio tenso, percebeu que o carro havia ficado ali, né, meio diferente. Parou o carro e observou um pneu furado. Nossa, precisou trocar o pneu e observou que o seu estepe estava murcho. Quem nunca, hein, gente? De repente, olhou no relógio e percebeu que o grande dia já estava se tornando um dia de falhas e que verdadeiramente até agora ele não teve culpa.
E ele ficou ali um pouco tenso e resolveu pegar a mala de ferramentas, colocou nas costas, arrastou e foi na caminhada. Chegou na caminhada na fazenda, já com o sol ardendo, queimando a sua cabeça, e explicou ali, muito envergonhado, para o seu patrão que havia perdido a hora e que, apesar de tudo, seu carro havia furado o pneu e ele tivera que vir a pé. Muito bem. O patrão disse: não, não se preocupe, primeiro dia, né? Às vezes acontece, não vai acontecer mais. Fique tranquilo, pode começar a trabalhar. E ali ele pegou as ferramentas e começou a trabalhar, ligou sua serra, ligou todos os seus instrumentos de trabalho e começou a serrar algumas madeiras. Parecia que tudo estava se encaixando. Ele respirou fundo, aliviado, se concentrou e começou a fazer sua atividade. Mas, como um fato de azar, a serra pifou, parou de funcionar. E ele ali desesperado: o que vou fazer? Meu Deus, que pesadelo! Como assim? Uma coisa ruim acontecendo e eu fui indicado por referências tão positivas, que eu sou o cara que faz tudo certinho, né? Que não dá mancada, e tantas coisas erradas estão acontecendo no meu dia hoje. O que eu vou fazer? Como que eu vou mostrar que realmente eu não sou essa sucessão de falhas? Preciso arrumar essa máquina urgentemente. Começou a mexer na máquina e de repente a máquina ligou e acabou cortando um pedacinho do dedo dele ali. E ele não conseguiu trabalhar como ele gostaria o resto do dia. Bem, final do dia, ele fez mais ou menos o trabalho que ele gostaria de ter feito com grandiosidade. E o patrão, olhando para aquele rapaz com uma sucessão de coisas ruins que aconteceram no dia dele, se sentiu penalizado, falou: puxa vida, ô seu João, eu gostaria de oferecer uma carona para o senhor até em casa, já que seu carro ficou na estrada. Eu já mandei um guincho rebocar, ele está aqui na fazenda e a gente vai consertar o pneu e amanhã o senhor pode voltar de carro. Mas eu posso te dar uma carona hoje, o senhor não se incomodar? Nossa, como ele ia dizer não, gente? Patrão, primeiro dia de trabalho, tantos erros acontecendo. Claro, senhor, aceito sim, de bom grado, de bom coração. E assim entrou no carro do patrão, de certa forma envergonhado. Foram ali, o patrão falando uma coisa ou outra, e o seu João, ó, quietinho, só observando a situação. Quando chegou na casa do seu João, ele generosamente convidou o patrão para entrar e conhecer sua família. O senhor gostaria de entrar para conhecer meus filhos, minha esposa, minha casa, e em agradecimento à sua acolhida, ao seu entendimento, à sua carona? E o patrão, muito curioso, falou: eu preciso saber como é essa família aí. Deixa eu dar uma espiada lá no jeito dele de viver, como que é. Ah, eu aceito sim, seu João. Eu aceito um copo d'água. E foram caminhando ali até a porta da casa do seu João. Quando chegou na porta de entrada do seu João, tinha uma plantinha, uma árvore, que eu vou fazer uma simbologia com esta aqui. O seu João parou diante da porta e tocou a planta algumas vezes, acariciou a planta e entrou. Muito bem. Quando o seu João entrou, ele disse: boa noite, família! Tudo bem com vocês? E os filhos chegaram, abraçaram, a esposa cumprimentou, ele disse: olha, eu quero apresentar aqui o meu patrão, que generosamente me ofereceu uma carona depois de um lindo dia de trabalho, e eu gostaria
de oferecer aqui a melhor água, o melhor suco, o melhor café que a gente tenha e que possa aqui em agradecimento à companhia dele. Não falou nada sobre o seu dia ruim, nem sobre o carro quebrado, nada. Sorridente, calmo, tranquilo. E o patrão sentou ali, ficou ali alguns minutos observando aquela família interagindo e o seu João sorrindo. E o patrão pensando, com uns questionamentos aqui internos. E aí, na hora de ir embora, ele agradeceu ali o copo de suco e o seu João acompanhou o patrão até o carro, agradecendo humildemente pela compreensão, pelo entendimento. E aí o patrão disse assim: olha, seu João, eu preciso te fazer uma pergunta antes de ir embora. E o seu João, sem entender, falou: claro, patrão, claro, pode perguntar o que o senhor quiser, eu tô aqui para ajudar. Falou: olha, eu tenho uma única curiosidade. Como é que você consegue, depois de um dia infernal, com tanta coisa que deu errado na sua vida, você chegar, entrar na sua casa, sorrindo, conversando? Você estava fingindo? Aí ele falou: não, não estava fingindo. Eu estou verdadeiramente muito grato. Ele disse: não é possível. Seu carro quebrou, você foi a pé, sua ferramenta de trabalho quebrou, você se machucou, você dependeu de mim, eu podia ter te demitido no seu primeiro dia, podia não ter compreendido, mas desde cedo eu tô aqui curioso pensando como que você consegue administrar tudo isso. E principalmente a hora que você chega em casa, porque lá no trabalho, tudo bem, você podia estar, né, segurando aí as suas emoções, segurando os seus sentimentos, mas em casa você ia chegar chutando cachorro. E aí ele disse: pois é, patrão, mas tem um segredo então que eu preciso compartilhar com o senhor. O senhor se lembra aquela plantinha ali na porta de casa? Eu chamo ela de árvore dos problemas. E todos os dias, de manhã, quando eu saio para trabalhar, eu deposito os meus problemas pessoais ali, naquela árvore. E quando eu retorno do meu trabalho, antes de entrar no meu lar, eu deposito ali, na árvore dos problemas, todos os problemas que eu vivi durante o meu dia de trabalho. E assim eu consigo viver de uma forma que a minha família não tenha que sofrer comigo os problemas que eu vivi durante o meu dia, e nem os meus colegas de trabalho e os meus gestores tenham que viver problemas que eu encontro na minha família, dentro da minha casa. E o patrão arregalou os olhos e ficou pensando naquilo. Como é que ele nunca havia pensado nisso? Falou: parabéns, seu João. A partir de hoje eu vou tratar de providenciar a árvore dos problemas e vou deixar lá na porteira da fazenda, porque a partir do momento que eu entrar ali e que eu for para minha casa, eu vou deixar os meus problemas ali na árvore dos problemas. Entenderam? E com isso, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: todos nós temos problemas, todos nós temos sentimentos e emoções diferentes, cada um controla de um jeito, cada um administra de um jeito. Mas quando eu aprendo a equilibrar as minhas emoções, quando eu aprendo a equilibrar lado direito ser mente 1 e lado esquerdo ser mente 2, que é o nome dos meus amigos aqui, eu consigo equilibrar a minha vida como um todo. E não observo apenas a parte
que às vezes a gente olha só aquela situação e esquece de pensar que tem toda uma situação por trás, que tem toda uma vivência, experiências, dores e alegrias que me levam a ter aquele comportamento, que me levam àquela reação. Então, muitas vezes eu preciso pensar antes de reagir, porque reagir é agir novamente a partir da ação do outro, da atitude do outro. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês é: observem melhor quem são vocês, para aprender a observar melhor quem é o outro, para que o ambiente de trabalho fique um ambiente tranquilo, de paz e harmonia, porque a gente passa muito mais tempo, muitas vezes no nosso trabalho, convivendo com essas pessoas do trabalho do que com a nossa própria família. E talvez seja por isso que no próprio local de trabalho possamos encontrar grandes amigos que a gente leva para o resto da nossa vida. Quero que você reflita sobre isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo grande no seu coração. Até o nosso próximo tema. Bye!